muito bom dia e muito boa tarde para você que vai assistir o culto às 6h30. Vamos começar esse domingo, o primeiro domingo de setembro, para cultuar o nosso Senhor, celebrar, agradecer. E olha, eu posso dizer hoje que o que ocorre aqui é um cumprimento de propósito. Eu acho que algo que a Sal da Terra já clamava e já orava há algum tempo, pelo que os pastores têm comentado, sobre inclusão, sobre que o diferente realmente possa estar na igreja. E eu vou entrevistar hoje a Alessandra, e ela é mãe do João Miguel, mãe do Pedro. E eu lembro, Alessandra, a primeira vez que você testemunhou foi lá na frente, o pijama te chamou. E como eu me senti pertencente à igreja, porque eu entendia tudo o que você estava falando, tudo o que você estava sentindo, porque eu tenho um filho autista. Então, é realmente muito bom saber que Deus prepara o povo dele e para essa questão de acabar com as diferenças mesmo. E é por isso que eu quero começar te perguntando, dentro da nossa série Ser Valente, qual que é o primeiro ato de coragem de uma mãe que recebe um diagnóstico que o filho ele tem algum tipo de limitação ou de necessidade especial? Bom dia, Carla. Realmente é muito difícil. A sociedade nos vê como mães especiais, num sentido que tira da gente a característica de ser humano, né? Nos endeusa, nos coloca como seres mais poderosos, mulheres mais poderosas e guerreiras, mas realmente essa visão nos atrapalha, porque nós somos pessoas comuns, né? Pecadoras, mas mães que fazem pelos filhos o que qualquer mãe que ama o seu filho faria. Então, às vezes as pessoas pensam assim: vocês são guerreiras, vocês têm alguma coisa superior, mas não. Nós somos mulheres normais e que precisamos de uma força especial, sim, uma coragem especial, sim, mas que não vem de nós. Uma coragem especial que vem de Deus. Então, o primeiro ato de coragem que eu precisei ter no diagnóstico do João foi de ter um posicionamento, de entender o que eu estava passando. E ao invés de só chorar, que o choro é importante, a gente passa pelo luto, né, num diagnóstico de um filho com deficiência, que a gente não sabe como vai ser. A gente passa pelo luto, desenvolvimento, a gente passa pelo luto daquele filho idealizado, né? E o momento do lamento, do choro é muito importante, mas a gente não pode parar aí. A gente precisa se posicionar e agir, né? Então, o primeiro ato de coragem não veio de mim, veio de Deus, porque Ele me fortaleceu para ter esse posicionamento de coragem em Deus, para saber que Ele estava cuidando de tudo. Eu sim tive momentos de muitos questionamentos e conversas sinceras com Deus, de rasgar o coração mesmo. Não vou aqui romantizar essa situação de ter um filho com deficiência, é muito difícil, mas realmente esse posicionamento e o entendimento de que é Deus que é soberano sobre a nossa vida e por isso Ele está cuidando de tudo e vai continuar cuidando no futuro também, é muito importante. É uma coragem realmente que vem de Deus para a gente tomar uma atitude para a vida toda, né? Eu acho que é isso mesmo que você falou. É apesar de nós. A gente tem que lidar com a idealização que todos nós temos, né, principalmente quando nós temos filhos. E também temos que lutar para que as pessoas deixem de nos idealizar. Eu acho que a mulher já é muito idealizada, principalmente a mãe, que dá conta, né, tem que dar conta de tudo. E a mulher, a mãe de uma criança com deficiência, também. Então, já fica aí o recado, a gente não quer ouvir você é especial. Por isso, o João Lucas veio para você. A gente quer que, naquele momento de dor, de diagnóstico, as pessoas chorem conosco e que digam: nossa, se fosse comigo, eu também ia levar um susto, eu também ia chorar. E eu não sei se todo mundo sabe qual que é o diagnóstico do João Miguel, eu queria que você explicasse um pouquinho, antes da gente entrar na segunda pergunta. Tá, o João, ele tem uma má formação cerebral, chama-se agenesia do corpo caloso. Rapidinho assim, a gente tem os 2 hemisférios cerebrais e nós temos um feixe de fibras
que faz a ligação entre a comunicação entre os dois hemisférios. Ele não tem essa ponte, esse feixe de fibras. Então, assim, teoricamente, não há comunicação. Era para ele não fazer nada, né, na explicação médica. Os médicos não sabem explicar porque ele consegue fazer alguma coisa. Isso ainda está em estudos. Dentro disso, ele tem epilepsia por consequência de uma alteração cerebral. Ele tem também autismo, que é um diagnóstico comportamental, né? Tem a ver com o comportamento e não com o exame físico. E dentro disso tudo, tem todas as comorbidades que é de atraso neurológico em todo o desenvolvimento, e aí tem todas as consequências disso, né? Alessandra, você falou desse primeiro ato de coragem que veio por meio de Deus, de assumir essa realidade. As consequências, as implicações deste ato também exigiram de você outros passos de fé? Pois é. A nossa vida comum já é muito corrida, né? Na modernidade. E a vida com uma criança com deficiência é um pouco mais, porque além da escola, além das atividades comuns, eles passam por muitas terapias, então o João tem uma diversidade de terapias. É muito cansativa a vida dele e minha. E então, assim, eu vejo que eu assumi essa postura de que, já que Deus me colocou como mãe do João e ele precisa de muitos cuidados, eu assumi a postura de, então, ser muito ativa. Então, a minha coragem, num primeiro momento, foi de ser muito ativa para que o João tivesse um bom desenvolvimento. Não que eu achasse que eu ia curá-lo, mas para que dentro das limitações dele, ele pudesse desenvolver o máximo possível. Então, eu assumi o papel, essa identidade, para mim, na minha vida como mãe, como mulher, não só com o João, mas em todos os aspectos da minha vida. E eu me tornei uma pessoa extremamente produtiva. Essa coragem, eu vejo hoje, né? Na época eu não via, mas eu vejo que essa minha produtividade toda, essa coragem começou em Deus, mas eu deixei... Foi uma coragem que, porque eu sabia que Deus estava controlando tudo, eu comecei a ser produtiva e, diante disso, eu passei a pegar o controle para mim e colocar a confiança na minha produtividade, naquilo que eu produzia, numa lista de tarefas prontas. E quanto mais, melhor, né? Mas isso não é o conceito de produtividade que Deus quer de nós, né? A produtividade é aquilo que a gente faz para a glória de Deus e não aquilo que a gente faz pelas nossas forças, né? A gente está aqui com a participação especial do João Lucas. E para quebrar o estereótipo de que autista não gosta de abraço nem beijo, ele veio cá me beijar, não foi? Ai, não cai não, João Lucas, a gente está ao vivo. Você falou sobre essa questão da produtividade, a gente realmente entra numa maratona. Eu lembro também do diagnóstico do João Lucas, você sai correndo louca, assim, atrás de todas as terapias, até que você resolve enxergar o seu filho. E aí você vai saber realmente quais são as melhores terapias e ao invés de tentar ficar tentando tudo. Fica aqui do lado da mamãe. Alessandra, a última pergunta, assim, antes da gente poder entrar na parte de oração. Tudo isso, eu acho que trouxe você para a Alessandra de hoje. Essa corrida, né, por produtividade, por muita coisa, depois que você assumiu a questão da realidade do seu filho com deficiência, trouxe essas implicações. E como que você vê a Alessandra hoje, a Alessandra mãe hoje? O que Deus te exige em termos de ousadia? Então, nesse período em que eu fui muito produtiva, teve anos assim que eu, além de levá-lo para todas as terapias, eu sou pedagoga, e então eu faço as atividades dessa área com ele em casa, desenvolvo, produzo atividade e aplico com ele. Olha aqui. Então, além de fazer tudo isso, e mais cuidar do meu filho mais velho, casa, marido, etc., eu fazia bolo para vender, para ajudar no tratamento. Teve um ano em que eu escrevi um livro, fiz pós-graduação, fiz cursos extras, só que isso foi me esgotando.
porque eu fui fazendo coisas e assim, entendendo que aquilo era a vontade de Deus para mim. Eu não estava afastada de Deus, eu não estava afastada da igreja, nada disso. Eu estava com a minha mente em Deus e querendo fazer tudo e fazer muito para a glória de Deus. Só que eu estava com o meu foco nas atividades e na minha produção. Aí você me pergunta sobre a Alessandra de hoje. E eu vou abrir o coração aqui mesmo, para a minha comunidade de hoje, e dizer que hoje, a consequência de tudo isso, de eu ter ter tirado Deus do centro do meu coração, como o Pedro sempre fala aqui para a gente nas mensagens em que ele faz, o nosso coração foi feito para adorar. E às vezes nós tiramos Deus do centro do nosso coração e adoramos outros deuses. Mas entenda, eu sou uma pessoa cristã desde criança, sempre trabalhando muito na igreja e fiel ao Senhor. E ainda assim, eu tirei Deus do centro do meu coração e comecei a adorar as minhas ações e a preocupação com o futuro, porque eu tinha a necessidade de ter o controle das coisas. Nesse controle, essa tentativa de manter o controle me trouxe ansiedade. De tentar prever o futuro, tentar deixar tudo preparado caso algo acontecesse. Então, hoje eu tenho um diagnóstico de pânico por estresse em tempo prolongado. Você falou uma coisa interessante, logo que eu recebi o diagnóstico, eu li um artigo que fala sobre as mães de crianças com deficiência, né, que o estresse prolongado que elas passam é como se fosse de um soldado em guerra, porque você tem que estar alerta realmente o tempo todo. E o bom da gente, como você disse, abrir isso completamente para a igreja, primeiro é para realmente essa idealização cair. A gente é tão pecadora quanto qualquer outra mulher ou quanto qualquer outro filho de Deus. E então não tem nada de super guerreiro ou especial. E na verdade a gente precisa sim de apoio e de amparo e de cuidado. Como a Alessandra disse, a rotina realmente é muito puxada. São terapias. Eu brinco que o João Lucas a agenda dele é mais cheia do que de executivo, porque agora não está tendo aula por causa da pandemia, mas antes era aula de manhã e 3 terapias à tarde. Ele ia parar de fazer terapias 6h30, de segunda a sábado. Então, realmente, é bom a gente poder estar colocando isso. Eu tô muito feliz mesmo. Eu acho que é um cumprimento de um propósito que esse Sal Expresso hoje, esse café da manhã. Eu lembro do Paulo Júnior falar uma vez que ele já sonhava com a causa do autismo, acho que antes de casar com a Lana. Aí você pensa, meu Deus, como é que Deus vai juntando as peças? E hoje eu na Sal, o pessoal do MOL também faz um trabalho muito legal, do Te Amamos. Te conhecer aqui, ouvir seu testemunho me deu mais vontade de vir com o João Lucas, porque a gente sabe como é que não é fácil. E queria que você deixasse umas últimas palavras aí, Alessandra, antes da gente encerrar. Tá, então diante desse diagnóstico, acho que vem a parte mais importante do que eu preciso passar aqui do que eu estou vivendo. É que assim, eu não sou uma pessoa de muitas amizades, mas as amizades que eu tenho tido aqui na comunidade, e não só aqui, mas através de amigos aqui que me trouxeram outros amigos fora daqui também, que estão me edificando muito, porque diante desse diagnóstico eu tenho aprendido a voltar a colocar agora o meu coração onde ele deveria estar, né? Colocar Deus no centro do meu coração. E isso eu tenho feito através das disciplinas espirituais, tenho estudado muito sobre isso, aprendido muito com as pessoas daqui. E assim, as séries vêm falando muito ao meu coração. E através das disciplinas espirituais, eu mudei a minha rotina. E tenho conseguido aplicar o meu momento com Deus, que agora eu entendo que não são só aqueles minutos de devocional, mas tenho conseguido trazer esses minutos, essa presença de Deus nesse tempo devocional para o resto do dia. E trazer a presença de Deus para o caos da vida.
para me ajudar no dia a dia e a controlar essa ansiedade. Então, assim, a coragem agora de uma mãe mais madura tem sido essa, de entender e assumir diante de qualquer pessoa que eu sou vulnerável sim, que eu tenho imperfeições, que eu tenho fraquezas, que eu tenho medos, ansiedade e um diagnóstico psiquiátrico, né? Mas que diante disso, Deus me dá coragem para confiar nele e colocá-lo de novo no centro do meu coração. E a comunidade tem me ajudado muito nisso. Amém. Então vamos encerrar com uma oração. Pai querido, nós somos extremamente gratas por esse momento aqui, por esse dia que o Senhor separou antes mesmo que nós tivéssemos nascido, como diz a Tua palavra. Obrigada realmente porque o Senhor tem sustentado toda a sua comunidade, todos os seus filhos, não somente nós, mães de crianças com deficiência, mas todas as outras mães, todos os outros pais, todas as pessoas que têm desafios diferentes na vida. Obrigada porque a Tua fidelidade não se quebra quando nós o tiramos do centro da nossa vida, nós reconhecemos isso e pedimos perdão. E que realmente o Teu Santo Espírito sempre sopre, sempre nos traga para a direção certa, nos mostre se é para a direita, se é para a esquerda, que quando realmente a gente for tentado andar ou controlar as situações, andar conforme a nossa pseudo-sabedoria ou conforme que a gente acha que seja correto, que o Senhor interfira, porque nós queremos estar sempre seguindo o Teu caminho. Muito grata realmente que setembro seja um mês abençoado para todos nós. E é isso, nós lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, João Lucas.